O meu pré-treino, na verdade, é uma dose de pré-treino, é um sachê mesmo, e é uma dose só. E nessa dose tem 5 gramas. E aí é da Diamonds. Gente, pré-treino, o melhor. Eu já consumi vários pré-treinos, vários. Nacionais, importado, muita coisa. É uma coisa que eu amo, é o pré-treino. E assim, pra mim, dá um foco, dá uma energia, uma disposição surreal. Mas aí que tá. Tem essa questão, né? E também tem a ver também sobre o organismo. Porque cada um tem o seu organismo, tem o seu metabolismo, né? Tem o seu preparo também para isso. E aí tem alguns pré-treinos que as dosagens são mais altas, são mais concentradas. E aí o ideal para essas doses, aliás, o ideal, né, desses pré-treinos que tem a dosagem mais alta, mais concentrado, é para atletas, pessoas que já estão acostumadas com, com essa questão toda, principalmente da rotina, né, da qualidade, enfim, e também dessa disposição toda. Porque tem pessoas que não estão acostumadas com cafeína, com taurina, betalanina, tirosinol, eu acho que alguma coisa assim, não tô lembrada agora desse nome. É algum outro também, outra substância que eu acabei esquecendo, que é muito bom para foco mental. Enfim, o ideal é claro para essas pessoas que não estão acostumadas a fazer o uso do pré-treino é marcar uma consulta médica com um cardiologista para poder acompanhar, fazer um check-up de todos os exames, né? Mas eu já estou nessa área já há muito tempo, já conheço o exercício, já conheço a musculação, já conheço todo esse processo. Eu fiz, para quem não sabe, eu fiz 2 anos de educação física na Estácio. E aí eu consegui, claro, aprender muitas coisas, mas eu não fiz a minha formação porque eu optei em mudar, né, escolher outro curso, que foi a psicologia, que é uma área que mais me impactou de uma forma de querer entender mais sobre a mente humana, o comportamento, o cérebro. Então foi uma outra área, é a área da saúde também, né? Não deixa de ser. Mas, assim, para algo que eu me via trabalhando na área, foi na psicologia, né? Em ser psicóloga. Mas essa questão da academia, do exercício, do esporte, enfim, eu não me via como uma profissional, né? Como uma personal, ou como uma educadora física, né? Eu não me via nessa questão. É mais por hobby, por gostar de querer estar no meu dia a dia, que é algo que me faz muito bem, né? Me ajuda bastante. E aí foi essa questão mesmo. E calma aí, Zeus. Gente, falei aqui, quando eu começo, eu fico acelerada. Ah, e outra coisa também. Antes, eu consumia o pré-treino todos os dias, porque todos os dias eu treino, vou pra academia, enfim. Mas ultimamente, agora, como acabou desde a época, não, desde quando acabou o meu pré-treino, que era o pote de 300 gramas, 300, não, 300 não, era 350 ou 380 gramas agora, o pote, que era da Diamonds também, gente. Era o Insane Glow. Muito bom, sabor babalu, maravilhoso. E o gosto dele é muito bom. Tem um de fruta vermelha, que é esse que eu mostrei pra vocês hoje, que tinha em sachê, que é uma dose de 5 gramas. Muito bom também o sabor, né? Porque tem essa questão também, tem alguns pré-treinos que dá muito resultado, né? Só que o gosto, o sabor, isso é muito relativo também, né? Porque cada um tem o seu paladar. Mas tem uns que, particularmente, eu não gosto dos sabores. Esse que eu falei, que eu citei, é muito bom. Bom, pro meu gosto é muito bom. E um ótimo resultado, ótimo efeito também. E aí, que como eu não tinha, desde quando acabou o meu pré-treino, eu tenho comprado aqui perto onde eu moro, tem uma loja de suplementos.
né? E eu compro geralmente antes de ir treinar, eu passo lá e compro esse sachê. E aí eu preparo lá mesmo e vou tomando, né? O bom é que aqui é tudo perto. Na minha janela eu já consigo ver a Smart. É muito lado, é muito perto. Uma loja da outra, né? No caso, a loja de suplemento é aqui do lado também. Aí tem a academia, tem o mercado que é em frente. É tudo muito, muito perto, muito prático para essas coisas. Isso que é o bom. Hi, you are very beautiful. Thank you. Nice to meet you. Welcome to my live. E aí, né, voltando a esse assunto, eu comprei esse sachê. Anteontem, aliás, ontem e anteontem, eu não tinha usado nada de pré-treino. E antes eu consumia todos os dias. Mas desde quando acabou o meu pote, eu não tenho feito mais isso. E aí eu dou um intervalo, né, de 2 dias sem, aí eu tomo pré-treino, enfim. E é muito bom. E parece que depois que eu fiz esses intervalos, em vez de todos os dias, né, beber o pré-treino, consumir o pré-treino, parece que o efeito é diferente. Comecei a perceber isso. E é muito bom porque eu sou minha própria cobaia, né? Eu faço essas experiências em mim mesma. E é muito interessante que eu vou vendo algumas coisas, né? E eu vou percebendo o que que melhorou, o que que eu vi diferente, o que eu notei. E isso é muito interessante também, tá? Ó, mais água. Vamos beber água, vamos se hidratar, que é muito importante também, gente. Ah, e outra questão também sobre a água, tá? O ideal, claro, tem um cálculo que se faz pra gente saber a quantidade certa que a gente tem que consumir de água. É uma conta que faz com a sua altura e com o seu peso, tá? E aí, para mais detalhes, é só pesquisar sobre, né? Quem quiser, quem tivesse interesse de entender mais sobre isso. É muito importante também. Mas sobre água, assim que eu acordo, eu gosto em jejum mesmo. Em jejum. Assim, quando eu acordo, eu bebo 500 ml de água. Em jejum. Água natural, tá? Tem quem quiser, pode optar também por água gelada. Aí vai de cada um. Mas a primeira coisa que eu faço é 500 ml com água natural. E aí é muito bom. Aí eu espero, aí geralmente minha primeira refeição ou é o almoço que eu preparo, ou também é uma fruta, um pão com ovo. Depende. E aí, eu tenho feito. Quantas refeições eu tenho feito? Tem dias que eu não paro pra contar. Mas às vezes tem dias que, por exemplo, eu não tomo café da manhã, já é logo o almoço, aí eu conto como uma refeição. Aí tem o meu pós-treino. E geralmente, quando eu almoço mais cedo ou faço alguma refeição mais cedo, eu faço algum lanche antes de ir pra academia, que eu chamo pré-treino, né? O pré-treino, eu falo dois nomes, né? O pré-treino para quando é para consumir, para dar um gás, né? Com cafeína, betalanina, cafeína, taurina e tem tirosina, tirosinol, uma coisa assim agora que eu não vou lembrar exatamente. E aí geralmente eu faço esse lanche, né? De pré-treino e também tem pós-treino. Até aí, dependendo, já foi três. E à noite também, antes de começar a live. Enfim, aí são mais quatro. E talvez não, tem dias também que de madrugada, né? De quem já viu aqui, quem já me acompanhou, às vezes me dá uma fome. Aí eu como uma fruta, eu como algum biscoito, ou como algum sanduíche de madrugada, depende. Então não é assim uma regra, né? Varia muito. Então, assim, resumindo, hoje em dia eu tô muito mais flexível com a minha alimentação. Porque agora é mais fácil, né? Eu estou muito mais tranquila com o meu corpo, né? Não tenho mais essa, como que eu posso dizer?
não tenho mais. Como que eu posso falar a palavra aqui certa pra usar? Eu não tenho tanta mais exigência com o meu corpo, porque eu estou satisfeita com ele agora. Mais antigamente, quando eu comecei na academia, que foi em 2017, foi numa época que a minha autoestima estava baixa, né? Porque eu não estava satisfeita com o meu corpo. Naquela época de 2017, eu me olhava no espelho e não me sentia bem. E aí, quando eu comecei. E eu fazia esporte, tá? Eu sempre fiz esporte. E mesmo assim, não era aquele corpo que me agradava. E aí, quando eu conheci a academia, que foi em 2017, eu tinha 17 anos, foi em abril, eu lembro. Foi em 2018, no mês de abril. Eu ainda tinha 17 anos, porque eu faço aniversário dia 26 de junho, tá? Então era na metade do ano. Na metade do ano eu ainda ia completar 18. Então nessa época eu ainda tinha 17. E eu lembro do primeiro dia, pra vocês entenderem, terem ideia de como foi algo assim muito impactante na minha vida, que foi uma escolha assim muito gratificante, foi uma escolha certa, sabe? Desde o primeiro dia que eu fui pra academia. Eu tinha certeza. Falei, nossa, isso aqui pra mim é muito bom, desde o primeiro dia. E é claro, varia muito, né? Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que vão por obrigação ou não tem gosto, não gosta daquilo. Mas desde o primeiro dia foi algo que eu me identifiquei bastante. Eu falei, é isso aqui. E aí eu lembro que na época, né, por eu não estava satisfeita com o meu corpo, eu fiz uma alimentação. Eu fiquei tão focada naquela época que eu tinha zerado o açúcar. Eu fiquei tão focada, que a minha alimentação era muito regrada, muito certa. Então, naquela época, era necessário para chegar no objetivo de corpo ideal, na minha percepção. E aí, depois disso tudo, né? Depois de uns anos, quando eu fui vendo o resultado, porque é tudo longo prazo, né? Não é da noite pro dia que se constrói